Aleluia. Você está aí firme, quer ouvir um pouco, né? Vamos lá. E eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviareis fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou começar contando um fato que é real, verídico. Nós temos uma missionária lá no oeste amazônico, lá entre as 3 fronteiras, Brasil, Peru e Colômbia. E ela está indo nas etnias que ninguém foi ainda, onde o governo tem domínio e não deixa você entrar. Porém, vai pelo rio e foi o que ela estava fazendo. Porém, nessa etnia que ela foi chegar, há 56 anos atrás, o chefe da tribo de lá, dessa etnia, ele teve uma visão, um sonho de Deus. E esse sonho é que Deus falava para ele: vai aparecer alguém que vai falar do meu filho aqui, Jesus Cristo. Mas não falou Jesus Cristo, meu filho, vocês vão conhecer. E aí passaram-se os anos e esse barco está aportando lá. Então, mas eu quero primeiro fazer um parênteses. Todos sabem de cor aí o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Imagina que eu e você somos hoje filhos de Deus. Nós fomos criados por Ele, bem como esses índios lá. E aí chega o barco, azul e branco, do jeito que veio na imagem para o líder daquela tribo. E quando veio, ele mantinha na margem do rio, 24 horas por dia, como é que fala? Um que fica atendendo se for chegar o barco para mandar parar. Vigia, foge, de vez em quando foge. E aí esse vigia viu o barco, mandou parar, eles desceram. E é algo maravilhoso que aconteceu. Eu falo aqui com muito temor, meus irmãos. Muito temor. Vocês vão ouvir o que essa missionária pôde comentar. E é algo maravilhoso. Sede e fome da palavra de Deus. Amém? Vamos ouvir o missionária Neide? Olá, irmãos. Boa tarde, graça e paz. Nós estamos navegando e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco de tudo que eu tenho sentido esses dias nessa viagem. Nós estamos no leste amazônico, navegando. Estávamos em um rio que tem 7 etnias. E quando nós chegamos, foi a primeira viagem que nós fizemos para essa região. Nós temos 3 alunos que estão estudando na base, que falam a língua desses povos. E nós fomos agora para mapear, porque ainda existem mais povos para dentro. E graças a Deus conseguimos fazer essa viagem. Mas, irmãos, fomos constrangidos a todo tempo pela necessidade, pela fome daquele povo. A palavra que vem no meu coração é uma palavra de indignação. Nós chegamos na aldeia e eles perguntaram se nós éramos a Bíblia Viva, na língua deles. Bíblia porque Viva. Eles esperam há muito tempo pessoas para ir levar a palavra de Deus. E eles fizeram muita festa porque nós chegamos lá e porque a gente pôde compartilhar um pouco. Compartilhamos um versículo, irmãos, para que eles pudessem entender, já que eles não têm Bíblia. E a alimentação é muito precária. A nossa alimentação esses dias foi à base de um beiju que eles fazem. Mas o sentimento que ficou no nosso coração é um sentimento de desespero, porque quanto mais longe nós vamos, mais nós vemos assim o quanto ainda tem de trabalho para fazer. E a minha pergunta esses dias foi: onde está, Senhor, a tua igreja? Onde está o teu povo que foi chamado para fazer essa obra, que foi chamado para pregar para esses povos?
onde está, Senhor, a tua igreja, como irmãos que nós vamos morar no céu, como que nós queremos que Jesus volte se nós estamos acumulando tesouro nessa terra, se nós estamos vivendo segundo os nossos desejos, irmãos. Nós vamos para lugares onde é desesperador ver isso, é desesperador ver eles querendo ouvir mais a palavra, é desesperador ver eles querendo que a gente fique lá, irmãos. Eu louvo a Deus por algumas pessoas desse grupo que eu sei que têm sido fiéis, que não têm deixado de orar pra gente, de contribuir. Mas, irmãos, sem trabalhadores, sem a igreja ter a visão que ela precisa ir, que ela precisa fazer, nós não vamos conseguir. Vai ter que se levantar outra geração, irmãos, para que essa obra seja concluída. Isso é responsabilidade nossa. Deus nos confiou, é um privilégio que nós temos de poder pregar a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, porque nós vamos prestar conta diante do Senhor por todos esses povos. Porque nós temos tudo, irmãos, e eles não têm nada, e a única coisa que eles querem é a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Isso mexe no seu coração? Mexe no meu? O que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos entender que nós temos que ter, nós somos os servidores de pão, nós somos aqueles que vão entregar o pão e a água viva nos 4 cantos da terra. Jesus, Mateus, pode pôr para mim Mateus 11, do 28, 29 e 30. Vocês conhecem esse texto de cabeça. Está guardado no coração, que a palavra está dentro de mim, dentro de você, e nós temos que ter esse texto muito claro. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, alguém chegou cansado aqui de carregar sua bagagem desnecessária, ou seja, você está acumulando mágoa. Perdão é um benefício que o outro dá para a gente. Então, vamos entender que nós temos que ganhar esse presente, mas também nós temos que dar tudo a Jesus na hora certa. Ele diz que nos alivia. Então, o que é que nós temos que fazer? Aquilo que não nos servem, vamos colocar para Jesus. Ele vai tomar. Pode seguir. Vai lá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não tem coisa melhor. Eu era um cara iracundo, amargurado. E quando eu me converti, foi algo assim que eu fiquei chocado. A pastora Vera e o pastor Carlos provavelmente conhecem o pastor Ciro lá de Limeira, né, que faleceu. E ele tinha um dos discípulos dele que o pastor Ciro queria levar para ele, mas no fim ele abriu a comunidade dele. Bispo César. Ouviu falar dele? Não? Mas tudo bem. Esse Bispo César, uma oficial de justiça, foi na empresa que eu tinha e ela foi com uma citação para me bancarrota, para pedir a falência. E essa mulher ficou 6 meses enrolando e falando de Jesus. E Arlete ali, não me deixe essa mulher entrar aqui. Ela era espírita fervorosa, pastor. Olha aí do seu lado. E aí eu dei corda para a mulher. Eu falei, ela não pode entregar esse negócio para mim, senão eu vou quebrar. E eu peguei a fita cassete, é daquelas fitinhas pequenas. Você está dando risada? É isso aí, irmã. E eu peguei a fitinha, liberte-se do poder da amargura e da mágoa. Meu Deus, eu ouvi umas 70 vezes. Ela teve 2, 3 dias depois, ela perguntou, você conseguiu ouvir? Eu falei, não uma vez, mas umas 70 vezes. E falou com você? Eu falei, primeiro eu não gostei porque a senhora falou tudo da minha vida para ele. E ele falou muito forte, eu não quero mais isso. A senhora quer amizade comigo? Tudo bem. Ela falou, não. Isso ele pregou na igreja, mostrou a data lá. Eu falei, nossa, como é que pode a palavra até hoje está fazendo vida?
E eu ouvi aquilo, e eu entendi por esse texto aqui, que eu tenho que dar tudo que não me pertence. O que eu disse inicialmente, que nós temos que estar de tanque cheio. Sabe o que é o tanque cheio? A comunhão da palavra de Deus, a oração, o jejum, a adoração. Eu e você temos que ter muito tempo aos pés do Senhor para ganhar tudo aquilo que Ele tem para transferir para mim, e a gente poder transferir para a gente ser essa Bíblia viva aí fora. Nós precisamos fazer toda a diferença. Assim como um carro tem um monte de medidores lá, pressão do óleo, freio, gasolina, fala aí, seta, tem uma série de coisas que nós temos que estar no carro em dia. O pneu descalibrado não vai, mas o carro sem gasolina, sabe, aqui não tem. No Afeganistão eu vi carro lá que eles põem 10 conto para andar 1000 quilômetros e só consegue andar 50, né? Então o crente lá do Afeganistão é assim, ele põe 10 conto agora, anda 50, depois ele põe mais 10. Com a vida com Deus não é assim. Nós temos que encher, ficar cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus, cheio da bondade, da vida de Deus. Quando eu e você tomamos isso para nós, meu Deus, você sai voando como asas, como águia, que não se cansam. Você caminha, você não se cansa, você vai em frente. Sabe por que eu notei? Eu era um cara cansado, e até o dia que eu ouvi tudo isso, e eu pensei assim comigo: eu estou cansado de estar cansado. Eu pergunto, tem alguém aqui que esteja cansado nessa mesma condição que eu estava? Muitas pessoas. Isso faz o que para mim e para você? Faz eu entender que nós temos que aliviar a nossa bagagem. Nós temos que colocar tudo em Deus. A hora que nós colocamos tudo para Ele, Ele toma sobre si e descarrega um bálsamo de cura, de restauração, de transformação. Então, a hora que você for abastecer espiritualmente, você não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Você vai orar nas línguas espirituais, você vai ficar quieto, ouvir o que Ele tem para falar, você vai abrir a Bíblia, meditar, você vai adorar, você vai fazer tudo aquilo que talvez esteja no esquecimento para alguns. Lá no Afeganistão eles esqueceram muitas coisas, mas aqui eu penso que a igreja está com sede e fome, não está? Como essa da Bíblia viva, não é verdade? Nós queremos ser portadores das boas novas nos 4 cantos da terra. Nós não podemos deixar que seja diferente conosco, porque afinal, quando eu ponho gasolina comum, aquela misturada com álcool, ela tem 30%. Você não pode pôr uma gasolina comum no seu tanque espiritual. Você tem que pôr a legítima. Tempo a sós com Deus, vida, presença de Deus, é vida sobre a vida. Jesus trazendo vida dentro de mim, porque toda transformação, ela vai começar daqui de dentro para fora. E quando isso se dá, é tudo o que nós necessitamos. Nós precisamos dessa vida, dessa presença de Deus, de uma maneira tal, que a hora que você sai, talvez a gente vai ser uns Moisés que vai descer do monte aqui e vai estar refletindo a glória de Deus, onde as pessoas vão ter cada vez mais vontade de estar do seu lado, porque você tem um novo, você tem a presença santa de Deus, você exala o bom perfume, você tem algo que os outros não têm, e nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser luz para esse mundo perdido. Nós precisamos de uma maneira tal entrar dentro de nós essa Bíblia viva, e eu poder, ao abrir da minha boca, a Bíblia diz que abre a boca que eu encherei. Olha que coisa linda. Quem que vai dar isso para você? Vinde a mim,
Todos aqueles, eu falei que nos últimos dias, o texto que eu abri, nós teremos sede e fome, mas não de comida, nem do líquido água, mas da palavra de Deus. Estamos juntos aqui? Aleluia! O Senhor, Ele é muito bom. Eu devo estar constantemente abastecido. O tanque meu tem que estar cheio. De preferência gasolina Power. É aquela que é mais cara. Da Petrobras chama Premium. A gente vai colocar aquela gasolina Bíblia bem forte dentro de nós. E não seja o crente murrinha. Sabe o que é murrinha? Aquele crente econômico. Eu não vou ler toda a Bíblia agora, porque depois amanhã eu não vou ter o que ler. Você conhece esse crente? Eu conheço. Eu já fui assim. Mas hoje eu posso te dizer, ele mudou a minha vida para que eu possa vir aqui e falar para você o que ele quer. Ele me deu essa autoridade para que eu venha aqui e fale: busque a Deus com determinação, com raça, com força, de uma maneira como você e eu nunca buscamos, porque é tudo o que Ele quer. A pastora abriu o culto aqui, você viu ela falando, não tem pessoa mais importante que Jesus. Se para mim e para você, nós colocarmos uma coisa que é mais importante para nós, os nossos familiares e tudo mais, está tomando o lugar de Jesus. E o que eu quero dizer? Nós não podemos esquecer que a Bíblia é o nosso manual. Não é o nosso manual, é o nosso manual para nós. Então, vamos entender que através dessa Bíblia é que eu vou poder caminhar de acordo com todo o desejo de Deus. Eu tenho que estar cheio dele. Eu tenho que, a hora que eu me encho de Deus, nossa, eu vi isso, sinais e maravilhas, através da minha vida, quando eu passava pela Índia, de poder orar para aquele que veio na cadeira de rodas sair andando, para aquele surdo-mudo sair ouvindo e falando. E eu só lembrava de um texto comigo, dizia assim: e naquele dia o poder de Deus estava com ele para curar. Eu falei: Senhor, põe a sua mão sobre a minha, e a hora que eu impor, essas pessoas vão sair curadas. Nós precisamos desse poder, nós precisamos disso que Deus nos dá. Mas se você ficar calado no canto, sem ter esse desejo profundo, como é que você e eu vamos conseguir, né? Então, eu quero dizer agora para você o seguinte: vamos olhar para dentro dos nossos medidores espirituais. Eu tenho gasto tempo com o Senhor, eu tenho fofocado bastante, eu tenho guardado mágoa, ira, amargura, eu tenho ressentimento ainda do meu vizinho. Eu sou o crente sarnento que faz uma fofoquinha aqui, outra ali, e ele espalha coceira para a igreja inteira. Será que eu sou esse tipo de crente? Será que isso tudo eu não preciso me liberar? Eu preciso passar o sabão de lavandeiro. Vocês conhecem o sabão de lavandeiro? É ele que vai nos lavar. É ele que vai dar um novo na nossa vida, tá? Agora, o que está deixando o meu tanque cheio? O meu orgulho ou Jesus dentro de mim? Sabe por quê? O orgulhoso, ele não gosta de confessar aquilo que acontece com ele. É só com o vizinho. Então, nós precisamos hoje rejeitar tudo isso, levar para o Senhor. Mas de novo, como é que você sabe que eu estou chorando? Como é duro, não? Crente apaixonado é assim, chora o tempo inteiro. Eu acho que vivo para Jesus,
porque eu vivi para o diabo. O diabo é pai da mentira, pai do orgulho, de toda a safadeza, e ele me levou por todo o buraco e cafundó do Judas, onde eu podia pisar. Eu estava num buraco de tatu. O Jefferson sabe, porque lá em Itapeva tem buraco de tatu bastante. Sabe aonde a gente está naquelas locas do mundo, assim, cheio de problemas, cheio de coisa? Deus me tirou de lá. O pastor hoje deu 1 Coríntios ali. Você vê que é coincidência ou jesucidência? Eu não sei, pastor. Ele falou exatamente o versículo que falaram de mim, que Deus pegou as coisas loucas do mundo. E esse versículo falou comigo assim que eu me converti. E eu fui para um encontro com Deus e, nossa, o que Deus fez comigo. No segundo dia, eu saí para os campos andando e falando em línguas. Cheguei do encontro com Deus, fui batizado lá. Eu dirigia o meu carro, a minha esposa está aí, ela pode confirmar ou não para vocês. Eu fechava o olho, o carro ia sozinho. E ela falou, olha aí. Eu falei, não, o anjo está aí, não está vendo ele aí? Você não quer essa presença maravilhosa? Fale para mim. É Ele que vai à frente, gente. Irmãos, é Ele que vai dirigir para você. A sua vida tem que ser entregue na mão dEle. Não retenha para você mais do que convém. Isso vai ser por pura perda. Dê o perdão, dê alegria, dê um abraço, tenha compaixão pelo próximo. Venham a mim. Nós vamos ser reabastecidos, seremos frutificadores. Eu vi na questão lá, quando pude ensinar um pouco para Hannah e para as meninas. Hoje tem menina como esse testemunho que ela deu, que ela é a líder da casa hoje. Ela está passando tudo aquilo que ela pegou com a Hannah. A Hannah pegou comigo e com a Arlete, agora está transferindo para as meninas. Não é lindo? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Só para não ficar muito cansativo aqui, só eu falo. Eu gosto que você coopere. Amém, irmãos? Então, para com isso, ó. Não se ausente de Jerusalém. O que eu quero dizer não se ausentar de Jerusalém? Porque lá começou. Nós temos que ser incendiados. Aqui é uma Jerusalém que nós precisamos sair daqui pegando fogo. Eles vão ver a gente reluzente. Tinha um pregador que exatamente, eu não sei como é que está o tempo, tenho tempo. A minha esposa fica me controlando. Eu só vou falar para você, ela não está ouvindo, né? Pastora, quando Deus começa a falar, não tem jeito de parar. Mas eu vou terminar na hora certa, eu respeito o horário. Amém. Arlete, eu te amo. Verdade. Tá vendo? Confissão para o público aqui. A Bíblia não fala que a gente tem que confessar? Não. Então, vamos prestar atenção no seguinte. É de Jerusalém nós vamos ser abastecidos. E do alto recebereis, que descerá sobre vós. Para nos fazer o quê? Testemunhas. Tem testemunha aqui? Aleluia. Então vamos em frente. Aceite uma coisa na sua vida. Esvazie-se de tudo aquilo que o pai da mentira te deu. Agora você vai para o pai das luzes, que ele fala, vinde a mim. Você vai receber dele. Você vai ser reabastecido por ele em todo o tempo, tá? A dor pode nos fazer mudar, porque talvez o gigante seja muito grande. Mas presta atenção, que tamanho é o nosso Deus? Ele não é capaz de derrotar todos os gigantes? Que Ele faça assim na minha vida e na sua, porque assim nós vamos conseguir caminhar de uma maneira fantástica. Teve um cara que ele estava dentro da boca do peixe, estava lá no estômago do peixe.
Você lembra que Deus deu uma tarefa para ele? Ele é meio teimosinho, né? Aqui não tem teimoso. No Afeganistão eu encontrei, pastora. O teimoso do Jonatas não queria ir. Jonas, eu falei Jonatas, perdão. Não queria ir para o local que foi designado. Eu não vou fazer a pergunta para você não ficar vermelho. Mas muitas das vezes nós não vamos para o sentido contrário. Não responda. Só pensa, né? Em vez de estar na casa de Deus comendo do pão vivo, nós estamos comendo o pão de dores lá fora, né? Então, Deus pode mudar a nossa dor. Mudou a de Jonas. E ele foi e impetuosamente ele pregou por 3 dias. E muitos se converteram. Foram mais de 120 mil almas. Você quer ganhar alma? Quem ganha alma, sábio é. E eu vou te contar um negócio. Depois que você ganha alma, você vai ter direito, naquele dia, na grande ceia, de sentar ao lado do Senhor. Não adianta a gente falar, eu sou salvo, vou salvo, né? Como pelo fogo, só entro, mas vou ser o varredor lá do céu. Não é isso. Eu acho que a maior alegria é você falar, deixa eu ver meu Senhor. Quero conhecer meu Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa também. Aquilo que você vive aqui, você vai viver lá. Então viva bem com Deus aqui, para poder viver bem com Ele lá. Amém, irmãos? Agora, entregue o controle da sua vida. Porque Ele falou, meu jugo, una-se a Jesus. Você não tem outra opção, eu não tenho outra opção. Tudo na mão dele, tá? Eu já falei do texto, que ele renova as nossas forças como asas, como que de águias. E a gente vai subir, vai caminhar e não vai se cansar. É o Isaías 40:31. Entrega o controle da sua vida de uma maneira tal que Jesus tome para si. E vamos aprender dele nesse tempo que a gente tem. Aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Nosso coração ainda está arrogante, cheio de eu, não está? A gente precisa entender que quando a gente abastece todo esse santo dia, nesse tempo que nós vamos ter a sós com ele, parecem ser uma dificuldade para a gente os primeiros dias, mas depois vai ter um peso de glória sobre a nossa vida. Os primeiros dias, eu confesso, não é fácil você ficar lá 2, 3, 4 horas esperando o Senhor falar contigo. Mas dali a pouco que você começa a viver intimidade com Ele, você jamais quer se apartar dele. Ninguém se aparta daquele que ama, sabe? Para ir cair nos braços de Satanás. Então, o que Jesus pede para mim e para você? Vamos mudar, vamos lá para Gálatas, para entender que nós temos que ganhar todos os frutos do Espírito. Nós temos que ser manso, humilde, bondoso, generoso. Tá lá, depois você vai ler em Gálatas, você vai ver, tá? E o que mais que eu posso dizer para você? Até agora o Senhor está falando, eu creio, né? E esse passo que o Senhor pede, para que eu tenha força para vencer toda e qualquer cilada ou fatos que estão dentro de mim, eu preciso vencer primeiro a mágoa que tem dentro de mim. Eu preciso vencer aquelas laços infernais, as forças infernais, que eu quero ir para a igreja e o outro fala, vamos lá no barzinho, vamos no cinema, vamos em tal lugar. Eu acho que isso tudo nós temos que colocar. Mas a maior arma de Satanás aqui é trazer o desânimo. Hoje eu não vou, esfriou. Nossa, vai garoar às 5 da tarde, o culto é às 7. Eu vou ficar mal e não vai querer sair, né? Então, agora eu quero perguntar uma coisa para você. Isso te frustra? Sim ou não?
Frustra, não frustra? Saber que a gente tem um propósito para cumprir e a gente não consegue cumprir, frustra a gente. Então, não vamos ser frustrados, vamos nos dar por inteiro. Vamos falar para Ele: Senhor, a minha finança é tua, está aqui. Faz dela o que quiser, porque Ele vai multiplicar. E Jesus pede para que eu e você perguntemos hoje para Ele: o que é que eu e você podemos pedir hoje para o Senhor, que não a presença santa e gloriosa dEle em nossa vida? Peça isso, porque onde entra as luzes, a luz de Jesus, toda a treva é dissipada. E nós precisamos disso. Nós precisamos dessa luz de Jesus. Nós precisamos dessa bondade dEle. Nós queremos isso. Amém, irmãos? E eu vou encerrar agora com essa frase: Jesus, toma o controle da minha vida. Assim como eu quero que o Senhor me encontre como 5 das virgens que não eram nécias. Que o meu pote esteja cheio de azeite, que ele tenha lugar para que essa candeia que existe de dentro para fora brilhe e brilhe cada vez mais. E a hora que nós vamos ver isso, nós vamos falar: eu tenho certeza que se Ele está vindo, voltando, voltará, né? Aí tem uns teólogos que falam voltará, outros voltando, e eu não vou entrar no mérito. Porém, vamos estar preparados com as nossas candeias? Vamos estar firme com o Senhor? Amém? Pastor, pastora, para mim orar para todo mundo agora. Nossa, é barba e cabelo aqui, pastor? Vamos lá então, você está disposto? Põe a mão no seu coração, de uma maneira tal como você nunca fez. Se essa palavra falou com você, peça para que Ele venha agora com o resplendor dEle, venha ministrar fortemente o coração, e vem falar: me põe no teu caminho, Senhor. Eu quero te encontrar, Senhor, de uma maneira como nunca te vi, ó Pai. Eu quero que o Senhor fale comigo, esteja em mim, que o Senhor venha derramar sobre minha pessoa, Pai, o mais excelente, Senhor. Que nada possa afetar minha vida, porque eu entrego tudo que tenho e sou para o Senhor. Toma, Senhor, de uma maneira tal, Senhor. Toma cada um dos que aqui entraram, Senhor. Que essa palavra venha ferir, fazer vida, Senhor. Venha trazer toda a existência do Senhor. Que eles tenham fome, sede de estar na Tua presença, Senhor. Que a comunhão com o doce Espírito Santo seja transbordante na vida de cada um. Que cada um receba o poder de Deus derramado do céu sobre a cabeça de cada um, para receber a glória do Senhor, a libertação, a cura, a vida de Deus, vida na vida. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor lance, Pai, agora um bálsamo de refrigério, de cura, Senhor, para que cada um, Pai, venha tomar para dentro de si esse Jesus vivo, não mais o crucificado, aquele que nós fomos até Ele, largamos, tomamos a nossa cruz e fomos até Ele, para que Ele faça nova a nossa vida, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, ministra essa vida, Pai, em cada um de nós, que nós possamos sair daqui agora curados, restaurados, cheio da Tua doce presença, Senhor. Que o amor do Senhor, que acrescenta e não traz dores, Senhor, batiza com compaixão, sede por almas, amor e plenitude da vida de Deus, é o que eu clamo em nome de Jesus. Seja derramado, Pai, em cada coração aqui, Senhor. E eu também agora quero fazer um apelo. Tem alguém que entrou nessa casa pela primeira vez e
nunca teve a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, cuida da minha vida, cuida de mim, eu quero abrir o meu coração para te receber. Tem alguém nessa condição? Oi? Cadê? Irmã, Jesus está te convidando, vem para frente, irmã. Eu vou orar, pode vir, sem medo. Pastora, pode vir. Deus falou contigo, né, irmã? Aleluia. Tem mais alguém aqui nessa condição? Você vê que Deus é maravilhoso. Tem mais alguém aqui? Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor aqui? Alguém que andou meio de lado na vida e agora quer um caminho, um retorno? Se tiver, vem aqui na frente, eu vou orar também. Como não tem, eu vou pedir para que... É visitante. Que bênção, irmã. Eu fico feliz que Jesus falou contigo desde o começo, né? Nós precisamos largar esses fardos na mão dele, né? Nós precisamos entender que ele tem domínio agora sobre a sua vida, o seu coração. Põe a mãozinha no seu coração. Fala: Senhor Jesus,